Deputado, o senhor tocou numa questão em relação à reforma administrativa que eu tinha tocado em outras ocasiões, que é essa lógica, essa narrativa utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governo, pela sua militância, sempre que se vai lançar mão aí de alguma coisa incômoda. No caso do pacote anticrime, por exemplo, que ele sancionou a criação da figura do juiz de garantia, restrições à prisão preventiva, restrição à delação premiada. No caso do fundão eleitoral, que ele também sancionou, dizendo que caso vetasse, correria risco de impeachment. Ele sempre se coloca numa posição em vez de deixar para o Congresso ter o desgaste. É como se ele colocasse a culpa no Congresso por decisões que ele próprio está tomando, em vez de bancar a decisão dele e deixar que o Congresso decida o resto, derrubar ou não a sanção dele, o veto dele, derrubar ou não qualquer decisão dele. Isso acontece também na reforma administrativa? Exatamente isso, ele quer jogar no colo, sempre que ele erra, ou sempre que comete um crime, ou sempre que algum dos seus parentes comete um crime, ele tenta jogar a responsabilidade no colo de alguém. A justificativa de que se ele mandasse uma reforma diferente não passaria no Congresso é justificativa para tudo. Então ele pode fazer o que bem entender sobre a justificativa. Se eu fizesse diferente o Congresso não aprovaria. Várias pautas improváveis de serem aprovadas pelo Congresso foram levadas em frente. Eu mesmo sou exemplo disso. Dois meus projetos foram aprovados, uma emenda à lei orçamentária que barrou o aumento do fundo eleitoral mandado pelo governo federal, né? Isso vale lembrar, Jair Bolsonaro assinou um aumento de fundo eleitoral para essas eleições municipais que foi barrado por uma emenda minha na lei de diretrizes orçamentárias e que ninguém acreditava que o Congresso jamais vai barrar aumento de fundo eleitoral. Barrou. Outro projeto da deputada Adriana Ventura, que fui coautor, que dobrou a pena para corrupção cometida em tempo de pandemia, né, passou de 12 para 24 anos, a gente está falando de uma pena maior do que o homicídio. O homicídio é 6 a 20 anos, né? A gente passou de corrupção de 12 a máxima para 24. Quem diria que o Congresso Nacional votaria uma pena de corrupção maior do que para homicídio? Aí ele dá a justificativa de que uma reforma com juízes e promotores não passaria no Congresso Nacional. Pelo amor de Deus, isso é uma desculpa muito esfarrapada. Se tem algo que deixa deputado, inclusive deputado do Centrão, indignado, são os privilégios de juízes e de promotores, a questão das férias dos 60 dias, da licença-prêmio, né, de você vender as férias e ganhar super salário, né, do cara tendo o abate-teto não funcionando, né, funciona para o Executivo, funciona para o Legislativo, mas não funciona para o Judiciário, não funciona para o Ministério Público. É óbvio que passaria. Qual seria o deputado que teria coragem de colocar digital contra um corte no seu próprio privilégio ou de juiz ou de promotor? Esse cara não ia conseguir voltar para sua base eleitoral. Não interessa se é de esquerda ou se é de direita. Não tem justificativa ideológica razoável para você votar. Para tirar a estabilidade, para tirar as licenças, tirar as férias de policial, de médico, de professor e não tirar de deputado, de senador, de juiz, de promotor. Ninguém conseguiria resolver isso na sua base eleitoral. Mas agora o Bolsonaro já resolveu o problema. Como é que ele resolveu? Se ele não manda na proposta, eu, apresentando a minha emenda, não consigo obrigar os outros deputados a votarem e colocarem a digital lá. O presidente da República consegue fazer isso. Então ninguém vai precisar se expor. Basta não votar a proposta, basta não votar a emenda, que aprova como o governo mandou. Isso certamente também faz parte aí de acordo com quem não quer ter cortes, né, na sua remuneração. Agora, deputado, na resposta anterior o senhor acabou citando casos de funcionários fantasmas, de desvio de dinheiro público, isso tudo que a gente está vendo aí envolvendo a família Bolsonaro. Eu perguntei já no Twitter, eu pergunto aqui para o senhor, como eu tenho feito inclusive com outros parlamentares, o que já existe de resposta institucional por parte de todas as casas legislativas, seja a Assembleia Legislativa lá no Rio de Janeiro, eu tenho perguntado, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal, para evitar que haja funcionários fantasmas, que haja desvio de dinheiro público, que haja esse desvio de parte do salário mesmo daquele assessor que efetivamente trabalha, mas que se não der uma cota, perde o seu emprego, por exemplo. Existe alguma reforma nesse sentido? E esse tipo de mudança não poderia estar contemplado também dentro de uma reforma administrativa? Até porque o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentou uma reforma da Câmara dos Deputados. Então, o que o senhor vê que pode ser feito em relação a isso?
No ano passado, eu tive a oportunidade de aprovar um relatório meu na Comissão de Trabalho que obriga, né, o ponto eletrônico para o Serviço Público Federal, né? Então, combater não só funcionários fantasmas em cargos comissionados do Poder Legislativo, mas em todo o âmbito da administração federal, né, no Ministério Público, no Judiciário, dentro dos funcionários da Câmara dos Deputados, do Senado da República, da esplanada dos ministérios, a obrigatoriedade de se ter ponto eletrônico para que seja feito registro e assim você acabar com essa história de funcionário fantasma, que é basicamente o cara que passa o dia inteiro fora, né, ou vai lá só para marcar presença e vai embora, e você não tem o registro, e você não tem mais nenhum tipo de cobrança em relação a isso, né? Hoje, dentro da Câmara dos Deputados, já existe, né, um sistema para registrar o horário de entrada, de almoço, de saída, né, registrado ao longo do dia, não é só colocar o dedo lá uma vez e ir embora, tem que ficar registrando sempre a presença ao longo do dia, periodicamente, para mostrar que o funcionário está lá. Mas isso precisa ser estendido para outras esferas da administração, né? Eu aprovei no meu relatório, porém, ainda falta uma votação da CCJ que nesse ano, infelizmente, sequer foi instalado, né? Agora, concordo com você quando você disse que isso poderia ser incluído dentro da reforma administrativa, eu não tenho a menor dúvida disso, junto com o corte que está sendo proposto na reforma administrativa da Câmara dos Deputados, né, dos cargos comissionados, dos próprios deputados, e também algo que deveria ir além na PEC da reforma administrativa, e aí não saindo de matéria de lei complementar, indo para a matéria de Constituição, corte também de cargo comissionado de juiz e de promotor, que pouca gente sabe que existe, mas tem também. É que eu vejo, deputado, parlamentares, acho até que o seu grupo faz isso, parlamentares que colocam lá uma lista de gastos no próprio gabinete e às vezes comparam com um parlamentar adversário para mostrar como o parlamentar adversário está gastando muito mais. Não só o fato de existirem parlamentares que gastam menos, mas o fato de existirem parlamentares que usam funcionários fantasmas, como apareceu nas investigações, não é uma prova de que é possível haver um corte desses cargos comissionados, desse número de assessores, que ele é muito alto, ele é tão alto que muitos parlamentares dispensam que essas pessoas trabalhem e usam apenas a existência desse cargo para registrar o nome de algum conhecido lá e ficar com a verba. Quer dizer, isso não prova que é necessário reduzir esse tamanho do gasto público? Claro, não tenho dúvida disso. Precisa ser reduzido, para mim, até no número menor do que foi apresentado na reforma administrativa da Câmara dos Deputados. Aliás, sendo bastante claro aqui, e isso com certeza vai me trazer bastante desgaste ali dentro da Câmara, mas essa verdade precisa ser dita, ninguém contrata 20 assessores para o seu gabinete que vão trabalhar no processo legislativo ou mesmo no atendimento de demandas de prefeituras, atendimento de demandas regionais, que sequer era para ser o papel de deputado, mas isso é uma conversa mais longa. Se você tem 20 assessores, foi porque você colocou cabo eleitoral no meio. Não tem como você contratar ali para todo mundo que está trabalhando em demanda, não tem tanta demanda assim de prefeito ou de processo legislativo, mesmo porque, além dos assessores que os próprios deputados têm, e na reforma administrativa da Câmara esse corte está presente, você também tem os cargos comissionados das lideranças partidárias, que fazem o acompanhamento de comissões, para além dos servidores concursados da Câmara dos Deputados, que cada comissão especial e permanente também tem o servidor concursado para além do cargo comissionado do próprio presidente da comissão, que tem mais cargo comissionado ainda. Então, tem espaço e sobra espaço para fazer esses cortes. É gente que desde o início do mandato está preocupado com a reeleição e coloca cabo eleitoral para ficar fazendo campanha para o próprio candidato, para o próprio deputado o mandato inteiro. Certo, deputado, só para a gente concluir, um assunto conexo é o seguinte, o senhor foi um dos líderes ali dos movimentos que pediram o impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, todo aquele movimento foi turbinado pelas revelações trazidas pela Operação Lava Jato, não só por isso, evidentemente, o próprio desenvolvimento da internet, como eu sempre costumo dizer, das redes sociais, permitiu que outras vozes, que vozes dissonantes, pudessem ter espaço no debate público, e isso acabou trazendo à tona muito da sujeira petista, principalmente. Então eu pergunto, o Movimento Brasil Livre, do qual o senhor
faz parte, e me corrija se estiver errado, não sei se o senhor quer falar pelo movimento ou só por si, mas enfim, colocando a questão, o MBL foi ali líder do movimento pelo impeachment, entre outros grupos. E agora existe todo um receio por boa parte das pessoas que integraram esse movimento e que se aliaram mais ao bolsonarismo, ao governo, à família Bolsonaro, em defender certas pautas que antes eram inerentes àquelas pessoas, como a prisão após condenação em segunda instância, sobre a qual eu estava falando aqui com o deputado federal Alex Manente, a PEC do fim do foro privilegiado, o foro que agora protege o Flávio Bolsonaro, e a própria Operação Lava Jato como um todo, a despeito de eventuais divergências pontuais. As suas posições a respeito de todos esses temas e as suas iniciativas, assim como do MBL, se quiser falar a respeito, elas continuam as mesmas? Continuam as mesmas, né? Em relação à prisão em segunda instância, inclusive sou membro da comissão e assisti de perto a tentativa do governo, que até então tem sido bem sucedida, de enterrar a prisão em segunda instância, do qual sou absolutamente favorável. Todo país desenvolvido do mundo, você tem a prisão a partir da condenação em segunda instância, né? Tribunal Superior é para discutir matéria de forma, matéria legal excepcional, não é para servir de terceira e quarta instância. Terceira e quarta instância não existe. Existe primeira, existe segunda, a partir da confirmação da segunda, acabou a presunção de inocência, foi condenado, você vai para a cadeia, né? Isso para mim está muito claro. Em relação também a foro privilegiado, também mantenho a minha posição desde o início de que foro privilegiado é para presidente de poder, todo o resto não tem, né? O deputado federal, senador, ministro de Estado, eventualmente para o ministro da Economia, por causa das ordenações de despesa, para o presidente do Banco Central, por causa das movimentações e da necessidade do próprio papel do banco de defender a moeda e das medidas polêmicas que isso envolve, eventualmente para esses dois casos aí da economia do Banco Central. Agora, para todo o resto, né, você ter aí 17, 18, 19 mil pessoas que foram privilegiadas, absolutamente injustificável, mesmo porque, e eu que tenho defendido uma proposta até mais radical, e defendo já há muito tempo, que o Supremo Tribunal Federal não faça parte do Poder Judiciário, não deve servir como instância recursal. O Supremo Tribunal Federal não foi feito para coletar prova, não foi feito para ouvir testemunha, não foi feito para analisar casos de crime. Suprema Corte, como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos, não serve para julgar recurso de caso comum, serve para julgar matéria abstrata, para julgar constitucionalidade, e não para servir como uma corte. Ou na França, por exemplo, você tem cortes específicas apenas para casos de políticos. Não acho que seja o caso do Brasil, mas você deve passar todos os casos que envolvem, né, os crimes cometidos, eventualmente cometidos aí por deputados, por senadores, por juízes, por procuradores, para a justiça que costuma julgar crimes, primeira instância, segunda instância, comumente, né? Operação Lava Jato, infelizmente, absolutamente destruída, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu fazer o que nem o PT conseguiu, e agora você tem, né, a demissão coletiva da Força Tarefa em São Paulo, o próprio Procurador-Geral da República perseguindo a Força Tarefa coletiva, enfim, é um negócio aterrador que eu, pessoalmente, fico desanimado de ver esse cenário, porque mesmo com tudo isso acontecendo, você ainda vê o eleitor cego do presidente da República defendendo ele independentemente do que ele faça, como se o que importasse fosse mais a pessoa do que as atitudes ou as ideias que essa pessoa defende. Se tornou um personalismo burro, o mesmo que formou o lulismo, agora formando o bolsonarismo. E não dá para fazer pressão maior no Rodrigo Maia, já que depende da vontade unilateral dele pautar a PEC do fim do foro? Não tenho dúvida disso, né? Já passou do tempo de pautar a PEC do fim do foro privilegiado e também da questão da prisão em segunda instância, que o texto já está pronto e já pode ser votado sem problema nenhum, né? Eu não vejo razão para continuar sentado em cima disso. Você já criou um processo específico para votação de PECs, para além de comissão especial, sem a necessidade de você formar a comissão e depois votar na CCJ. Já foi aprovada a PEC, como por exemplo a PEC do Orçamento de Guerra, que foi do próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que deveria já ter pautado há muito tempo, mas infelizmente também falta coragem para o próprio presidente da Câmara ter uma postura mais firme em relação ao presidente da República. Não adianta ficar soltando notinha de repúdio no Twitter. Bolsonaro não vai se intimidar com isso, Bolsonaro não vai se deixar levar por causa de uma nota de repúdio do Rodrigo Maia, né? Precisa ter a postura de parlamentar, de presidente da Câmara dos Deputados, representar todos os deputados e ter uma resposta institucional dura contra o presidente da República. Não dá para ficar só sentando no processo com medo de judiciário, com medo de Ministério Público e com medo do presidente, falando, não, mas eu vou sofrer críticas, não, mas o judiciário vai vir para cima de mim, o Ministério Público vai vir para cima de mim, o presidente da República vai vir para cima de mim. Esse tipo de postura é, infelizmente, incompatível com a postura que se espera do presidente da Câmara dos Deputados.